Bom, pessoal, para esse primeiro vídeo aqui eu pensei em fazer algo bem simples para vocês entenderem como é que vai ser a estrutura das outras listas que eu venho a fazer. Então eu vou começar falando dos 3 filmes que eu mais gosto e aí com base nele vocês vão entender como é que eu penso em criar outras listas com outros temas. Vão ser sempre 3. Isso porque eu estou fazendo o canal baseado no personagem do Shrek. E para mim, o quarto filme do Shrek não existe. Ele é muito diferente dos outros e diferente para pior. E é por isso que essa e as outras listas que eu for fazer vão ter 3 itens, 3 participantes, 3 selecionados. E o primeiro deles que eu vou falar é o Titanic. O Titanic, ele é um filme longo, mas ele não é um filme cansativo. Recentemente, eu tenho ouvido de muitas pessoas um certo cansaço dessa onda de filmes que passam das 2h30, que batem as 3 horas, e que as pessoas não estão nem indo no cinema ou mesmo em casa não se dispondo a ver filmes tão longos assim, né? Que se consideram longos. Eu acho que isso é subjetivo. Eu acho que depende da imersão que você vai ter no filme. Claro que você precisa ter as 3 horas ali para assistir e tudo mais, mas a partir do momento que você decide fazer esse investimento de tempo, o filme tem que fazer por onde, né? Ele tem que se justificar. Por que esse filme tem 3 horas? O que ele tem tanto a me mostrar que ele precisa de 3 horas na tela, né? Então, falando do Titanic, no primeiro ponto, seria essa parte do bom investimento de tempo. Eu não tenho críticas a ele em relação a tempo. Não tenho críticas a ele ter 3 horas de duração, né? Ele começa antes mesmo da viagem acontecer. Então ele mostra o Jack lá barganhando, jogando, tentando conseguir um prêmio, e aí ele consegue a passagem, e a Rose a gente não sabe a casa onde ela veio, a cidade onde ela veio, ela simplesmente aparece ali já perto de embarcar no navio. E no final, né, eles estão em outro lugar, né, a Rose ela é resgatada, né, ela fica em outro navio e dali pula para Rose anos e anos, décadas depois do acidente que aconteceu no Titanic e deixou todas aquelas pessoas sem vida, né? Mas também o que eu queria dizer em relação a esse início, esse fim, é que o Titanic é um filme que deixa uma sensação de jornada, né? Ele me deixa uma sensação de que aconteceu muita coisa do início até o fim para, de fato, um personagem se transformar. No caso, a Rose, né, que ela aparece aí no filme todo, né, e ela tem toda essa jornada assim de não ficar mais sufocada com a rotina que ela tinha, com a vida que ela tinha. E aí no final, décadas depois, né, ela conta toda a história que ela nunca tinha contado para ninguém. Então essa é a questão da jornada. Tem outros filmes assim que dão sensação de jornada, né, que muita coisa aconteceu para poder chegar naquele final, naquele amadurecimento, naquela conclusão, né? Como alguns filmes eles passam a sensação que só uma simples tarefa foi concluída. Então eu acho que essa é uma história mais profunda. Então eu gosto dessa proposta, do que aconteceu, né, no filme. E o terceiro ponto em que eu gosto muito do Titanic é
esses dois grandes pedaços, né, que é a Rose conhecendo o Jack, construindo uma certa história, e depois o momento da tragédia. Então esses dois pontos que poderiam ser até explorados mentalmente como filmes separados, como histórias totalmente separadas, elas são juntas, né? Passa-se de uma parte da história para outra, que é a parte da tragédia, e o filme continua igualmente interessante para mim. Então, por conta de todas essas questões estarem em um ótimo equilíbrio na minha visão, né? A parte dramática, essa parte, digamos, da ação, né? De tudo isso que teve do acidente, né? Eu acho que tá tudo muito bem encaixado, né? Numa história só. Então, por isso que eu gosto bastante do Titanic e é um dos 3 melhores filmes que eu já vi. Agora, o segundo filme que eu gosto bastante é o filme Troia, né? Ele também ele é um pouco mais novo que o Titanic, né? E esse filme, o que eu gosto nele bastante é que ele tem uma boa relação de causa e consequência, né, de escolhas que vão dar em caminhos certos ou em caminhos errados, né? Essa história, né, ela tem vários pontos que, se você falasse, tá, mas e se ele não escolhesse isso, se ele fosse para o lado de lá, para o outro lado, o que aconteceria, né? Então não tem só um ponto disso, tem vários pontos. Então realmente é uma história muito construída, né? Então, se a gente for pensar só em alguns exemplos, né, a partir do momento que se toma conhecimento que a esposa de Menelau está lá no barco e eles ainda não chegaram lá em Troia, né? Então, se eles tivessem voltado, tivessem falado alguma coisa, o que teria acontecido, né? Os 2 príncipes teriam morrido, teria chegado a um acordo. Tem coisas que foram dando errado, né? A parte do contra-ataque, a parte de levar o famoso cavalo de Troia para dentro, né? Então, essa relação de causa e consequência, né, de você pensar, seria uma história totalmente diferente se simplesmente ele não tivesse levado o cavalo lá para dentro da cidade, se não tivessem contra-atacado, se não tivessem matado o primo do Aquiles. São tantas coisas que poderiam sair diferente que é muito interessante você ver a história do jeito que foi contada. Pode parecer uma decisão estúpida, uma decisão que não tem muito sentido, mas foi desse jeito que a história se desenhou. E ela é interessante porque ela se desenhou daquele jeito. E também tem a questão da ação, que eu gosto da ação, né? Existem as investidas lá, os ataques. Então as batalhas são muito boas. E o terceiro e último filme aqui, que eu gosto demais, é o meu filme preferido, é A Espera de um Milagre, né? A Espera de um Milagre, ele tem uma temática que eu gosto muito de acompanhar, que é o fardo de quem tem algo muito grandioso a ser feito, algo que é muito pesado para uma pessoa só carregar, né? E que ou ela realmente vai ficar sozinha por algum motivo durante muito tempo, porque as pessoas não conseguem acompanhar, ou realmente ela vai trazer muita gente consigo para conseguir suportar isso ao longo do tempo. E mais para frente a gente descobre que o fardo dele, né, o fardo que ele carrega, é muito maior do que ser preso injustamente. E todo esse fardo que ele carrega por causa
desse dom que ele tem, eu gosto muito de acompanhar essa temática. É a temática também que eu enxergo em Logan, que é o último filme solo, né, do Wolverine. É um filme de 2017, se eu não me engano. E é um filme também sensacional. Eu gosto muito desse filme. Então estou trazendo esses dois aqui porque é da temática, eu gosto dessa temática, né? De como as pessoas vão lidando com um certo dom ou um certo poder que às vezes elas nem pediram para ter, mas elas precisam passar boa parte da vida desses personagens tentando lidar com esse poder, com as coisas boas e com as coisas ruins que vêm junto, né? Seja a perseguição, seja o preconceito, seja a pura falta de compreensão, a solidão, né? São características, né? Essa da solidão é uma coisa que acompanha tanto o Wolverine, né? O Logan, quanto o John aqui em A Espera de um Milagre. E uma outra coisa que deixa esse filme muito bom é a perspectiva do mal, né? Então, no Logan, vamos botar aqui em comparação, no Logan, o mal ele é um coadjuvante. E na história do Green Mile, o mal é parte mesmo da história, ele tem rosto, ele tem não só um momento, mas vários momentos, porque lidar com o mal na sua essência é o fardo do John. E tem um terceiro ponto que eu ainda acredito nisso mesmo desde a primeira vez que eu assisti até hoje. Eu também acredito que essa cena específica que eu vou contar para vocês faz toda a diferença no filme, que é quando o personagem, né, do Tom Hanks, ele fala abertamente, né, de que ele meio que compreende o que o John é, o fardo dele na Terra, e que ele não merece o destino que ele vai ter, que é a cadeira elétrica, a morte pela cadeira elétrica. E ele fala abertamente que está disposto a fazer alguma coisa, mesmo que seja deixar ele fugir da prisão que ele toma conta. E o John, além de dizer que não quer fugir, ele explica a vida dele com as palavras dele, né? E tem uma conversa sobre Deus, né? E de como essa culpa que ainda não aconteceu, né, do personagem do Tom Hanks deixar o John morrer na cadeira elétrica, existe uma conversa muito rica sobre o futuro, né? Tá, e se eu te deixar morrer, e se eu fizer o meu trabalho e te colocar na cadeira elétrica, como é que vai ser depois? O que eu vou dizer para Deus quando eu encontrar Ele, né? E o próprio John, ele responde essa pergunta, e essa conversa é muito rica. O Tom entender ainda mais o John, e eles falarem, não, a gente tem que fazer isso, você tem que me colocar na cadeira elétrica e eu tenho que morrer, ó. Meio que chegou a hora, né? Então, isso tornou o filme, que já era rico, muito mais rico para mim. E essa temática que eu gosto tanto de acompanhar é o que coloca A Espera de um Milagre no filme, o melhor filme que eu já vi até hoje. Bom, e já que é o primeiro vídeo do canal dedicado às críticas, né? Então, já para você entender como é que vai ser, eu vou deixar um finalzinho agora, que é referente ao que vai vir ainda, que são críticas dedicadas de filmes atuais, né? E também um final padrão que você vai ver em todos os vídeos, que é referente ao que vem aí no futuro de filmes que vão entrar no cinema
e também de filmes que, apesar de ter um nome aí, uma repercussão na internet, eu não vou assistir por algum motivo. Essa é a parte que vocês saem correndo.